Olá pessoal, queridos, bom dia, 7h40, 13 de agosto. Hoje é sexta-feira 13 para dar sorte. Uma coisa boa, né? Aí vem sexta-feira 13, nós vamos terminar a questão dos princípios notariais, dar andamento nessa última parte, com bastante alegria. Vou até antes passar a palavra para você, um pensamento rápido que diz exatamente isso. Né? Ainda naquela mesma ideia, então ele diz, né? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, que tem muito, hein? O mau caminho, a boca perversa. Aí ele termina dizendo, eu os aborreço. E aí, Ana? Bom dia a todos, né? Mais uma aula com o professor Vitor sobre os princípios notariais desse curso, né? Que vai chamar Tabelionato de Notas Simplificado, que é um curso em parceria, né? O professor Vitor com a professora Fernanda do Vale Gimenez, que é tabeliã, é também uma professora super competente, tenho certeza que os senhores já conhecem. E também vale lembrar, né, 2 recados para os senhores. Primeiro, estamos com um super curso, né, de véspera para o Mato Grosso do Sul. São 15 horas de aulas totalmente focadas na prova do Mato Grosso do Sul, que já está quase, vai acontecer amanhã, né, dia 22. Então, lembrando que o professor Marcos Claro até já disponibilizou para os alunos um cronograma de estudos. Para quem então adquirir esse curso vai ter acesso a esse cronograma de estudos até o dia da prova, com indicação das matérias, né, que tem que ser estudadas, com inclusive resumos. Então não deixem de adquirir esse curso e ter esse direcionamento nessa reta final para o concurso do Mato Grosso do Sul. A gente espera poder participar dessa trajetória dos senhores rumo à aprovação. E também vale lembrar que a YK Editora está com uma super promoção da Semana do Advogado, né, em comemoração ao Dia do Advogado, que foi no dia 11. Então não deixem de aproveitar 35% de desconto, mais frete grátis para São Paulo capital. Então é isso, desejo uma ótima aula a todos e eu fico aqui à disposição no chat para que os senhores enviem dúvidas, comentários e vamos juntos. Maravilha, então vamos lá? Né? Isso. Então vamos começar, na verdade, com essa parte final do princípio da publicidade, tratar um pouquinho das certidões notariais, né? E o que você tem vai ser exatamente isso, né? No mesmo viés do artigo 19 da Lei dos Registros Públicos, né? Se quiser dar uma lidinha, é bom. Né? A certidão notarial também pode ser confeccionada em inteiro teor, em breve relatório, por quesitos. Porém, jamais poderá ser confeccionada, ou seja, extraída de forma incompleta, sob pena de responsabilidade em todos os âmbitos, né, do tabelião. Artigo 19. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo ou em relatório, conforme quesitos e devidamente autenticada pelo oficial ou seus substitutos legais, não podendo ser retardada por mais de 5 dias. Maravilha. Então tá lá. Né? Certidão notarial, inteiro teor, breve relatório, por quesitos, como você falou. Certidão e traslado é uma discussão muito interessante, né? Que tem várias teses sobre isso, né? A primeira tese vai dizer que certidão e traslado são indistintos, na medida em que o Código Civil não os diferencia, né? Se você quiser fazer uma leitura do 218, ambas expressões da publicidade. É o 218 do... Deixa eu ver aqui. É o 218 do Código Civil. Do Código Civil. Os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos, se os originais se houverem produzido em juízo como prova de algum ato. Isso, porque fala, na verdade, de forma indistinta, aliás, sem técnica, né? O Código Civil não é técnico aqui nessa análise. A segunda tese vai falar que traslado é a primeira via da extração no livro de notas, e as certidões as demais, é tese prática, né, reinante e tal. As pessoas que trabalham na área costumam falar isso aqui e tal. Né? Quem trabalha muito bem essa ideia é o próprio Pontes Miranda, que ele vai bem a fundo no histórico das duas questões. Né? E a terceira tese que a gente gosta bastante, que traslada documento de eficácia, eu extraio do livro de notas, enquanto a certidão é documento de prova, também extraído do mesmo livro.
deve ser extraído tanto os traslados quanto for necessário a gerar efeitos em outras serventias. A gente até deu exemplo, escritura de divórcio, né? Isso será verbado em várias matrículas, várias serventias. Nesse caso são vários traslados e tal. Ou seja, eu não vou juntar num processo um traslado. Quero juntar num processo judicial. O que eu vou juntar? Vou juntar uma certidão. Porque certidão é o documento de prova. E o traslado é o documento de eficácia. Então é bom deixar claro isso, né? Essa é uma discussão muito legal, muito interessante, como eu falei. Pontes Miranda vai muito a fundo nessa discussão. Então lá no Tratado de Direito Privado, ele vai trabalhar essa questão da forma e da prova do negócio jurídico. Ele vai bem abrangente nessa discussão, vai no histórico dela, vai falar exatamente isso, inclusive fala um pouco da pública forma, que era um instituto que a gente nem tem mais muito, que era aquela ideia que você tinha de pegar um documento e para conservá-lo, você dava uma pública forma nele e tal, né, que acabou se perdendo em certa medida. É o entendimento mais técnico dentre os três, na minha concepção, pelo menos, né? Aí vem lá exatamente isso, o traslado possui uma formalização própria, uma vez que o instrumento deve conter a palavra traslado, devendo o tabelião subscrever o documento portador de fé, seguindo todas as páginas que serão rubricadas e tal, numeradas, constando ainda para o destinatário do título que não há qualquer acréscimo, subtração ou substituição de peças. Né? Então você vê que o Código Civil, aliás, nessa parte que você leu o 218, mas acho que o 219 também fala alguma coisa, né? 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras... Não, o 217, então. Artigo 217. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões extraídos por tabelião ou oficial de registro de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Traslados ou terão a mesma força probatória. Os traslados ou certidões. Então não tem técnica, né? Você vê que é escrito sem nenhuma técnica, né? E como é que continua a redação do 217? Os traslados e as certidões terão 217. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões extraídos por tabelião ou oficial de registro. Então, o oficial de registro nem está em traslado. É só certidão. Então você vê que não tem a menor técnica essa redação. De instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Quer dizer, isso veio copiado do Código 16. O Código 16 copiou essa redação das ordenações filipinas, mas sem o menor sentido. E deu tempo para fazer uma revisão nisso, né? Isso que é pior ainda, né? Aí entramos no que a gente chama de princípio da tecnicidade ou da forma, que vai ser muito discutido exatamente isso, que está lá, né? Consta no artigo 6º, inciso 2, da Lei 8.935/94, informa que compete ao notário intervir nos atos do negócio, né? Autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados. Artigo 6º. Aos notários compete: 1. Formalizar juridicamente a vontade das partes. 2. Intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo. E 3. Autenticar fatos. Maravilha. A técnica é a parte material, o conjunto de processo de uma arte. O notário deve dominá-la para materializar a vontade das partes, por exemplo, na elaboração de uma permuta parcial. Tem que deixar muito claro sempre isso, né? Assim, aborda-se o plano técnico do conhecimento normativo, que fundamenta uma atividade meio para além da instrumentalização dos atos, a solução e a prevenção de conflitos individuais e coletivos. Né? A organização, o funcionamento e a efetividade do sistema notarial são alcançados por meio de uma técnica, historicamente, né, sempre foi denominada de ars notariae, né, a arte notarial. É um sistema técnico e não apenas filosófico ou empírico. Segundo o artigo 1º, né, se você quiser fazer a leitura na íntegra lá. Com certeza. Artigo 1º. Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade,
a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Quando a gente vai, é interessante isso, na gnosiologia, que até é interessante, né? Pega no dicionário lá, né? A palavra gnosiologia, ela vem escrita tanto com I quanto com E, né? Gnoseologia, gnosiologia, né? Gnosiologia. Teoria geral do conhecimento humano voltada para uma reflexão em torno da origem, natureza e limites do ato cognitivo, frequentemente apontando suas distorções e condicionamentos subjetivos em um ponto de vista tendente ao idealismo, ou sua precisão e veracidade objetivas, em uma perspectiva realista. A gnosiologia é mais a questão da capacidade, né? A gente usa mais a epistemologia para o estudo da ciência e tal. É a parte da filosofia que estuda o conhecimento humano. É formada a partir do termo gregos gnosis, que significa conhecimento, e logos, que significa doutrina, teoria. E a gente divide sempre em 3 grandes categorias, né? 3 grandes planos gnosiológicos ou epistemológicos. Que seria o plano filosófico, o plano técnico e o plano prático, chamado de empírico, que muitos até criticam, falam que é tentativa e erro e tal, que não teria. E nós estamos trabalhando bem isso, inclusive em relação à análise do volume 1, para verificar, né, na atividade nossa e tal, porque a gente vê que a gente tem muita análise do plano prático, a gente tem o plano técnico, e a ideia da ars notari, a arte notarial, pelo menos é o elemento técnico. É o plano técnico da atividade. Agora, hoje começam a se descobrir elementos abstratos, elementos filosóficos, que esse que é a questão. Exatamente aqui que você vai ter exatamente, porque aqui são elementos sempre dogmáticos. E aqui podem ter elementos etéticos. Que você sai do plano da inegabilidade do plano de partida, ou do ponto de partida. Então a discussão é bem interessante, né? Nós ficamos no mundo epistemológico, gnosiológico, só no plano técnico e prático, ou realmente se cria dentro da ideia de ars notari um plano mais, um arcabouço mais abstrato, filosófico. Aí voltamos lá, Marcão. Walter Seneviva afirma que os serviços notariais registrais são vinculados aos preceitos da economia desenvolvido por Taylor, né? O Taylorismo. Trata-se do famoso Taylorismo, que almeja o desenvolvimento ordenado e científico do trabalho. A atividade funda-se em 3 princípios essenciais: o método, a técnica e a definição de tarefas, Ana. No que diz respeito ao método, cabe ao titular da serventia o estudo sistemático das principais atribuições que lhe competem dentro das particularidades locais, para a partir de então desenvolver mecanismos e estratégias a fim de obter o melhor rendimento possível, cumprindo os requisitos de eficácia e adequação com as normas de trabalho válidas para todos os escreventes auxiliares. Então tá lá, método, técnica de definição de tarefa, Friedrich Taylor. Diga. O Dr. Madi pergunta: a técnica notarial é mais artística ou técnica? Pergunto isso porque ela antecede a norma, o direito. Como ela ficará com esta contínua
virtualização e informalidade? O problema do Dr. Madi tem razão. O que acontece? A ars notari, ela levaria elementos estéticos, inclusive. Né? Até pode olhar no dicionário, veja lá o que diz sobre estética. Então, na verdade, é uma arte mesmo, notarial. Ou seja, é a mistura da manifestação de vontade com a estrutura normativa jurídica e com arte. Estética. Parte da filosofia que trata do belo e do fenômeno artístico. Isso. Então ele tem razão. O problema é que agora houve uma mecanização, que é o que nós estamos vendo agora aqui, ou seja, uma linha de produção de trabalho, em que não se dá a menor importância mais para isso. Deixa de ter esse conteúdo artístico que ele bem menciona e tal, da arte notarial. E que, na verdade, lá na escola de Bolonha, a ideia era desenvolver preceitos de conteúdo mais aberto possível. Tanto que ficava entre as cadeiras mais refinadas, na verdade. Sim. A do tabelião. Então a colocação do Tormadinho muito precisa. Né? Vamos voltar lá? Isso. Com relação à técnica, apesar da necessidade do elemento intelectual, faz necessária ainda a criação de método de treinamento e rotina com instruções claras, a fim de que cada setor conheça, precisa e habilidosamente suas atividades em benefício da segurança e prontidão. Daí a necessidade de especialização, que é uma discussão, né? Todos têm que saber fazer tudo ou especializo? Né? Tem um livro de notas para cada uma das várias atribuições, né? Escrituras, procurações, atas notariais, testamentos, ou eu tenho uma generalidade, eu sou generalista ou eu sou especialista? E os dois têm suas virtudes e seus defeitos. É lógico que quanto mais especializada a pessoa for, mais primado deveria estar, né? Nem sempre acontece isso. Essa é uma discussão muito interessante que a gente tem exatamente nisso. O titular da serventia pode trabalhar com memorandos internos, com organogramas ou ainda com regimento para melhor definir as rotinas e atividades de cada setor ou de cada escrevente e auxiliar. Essa é a discussão. É até bom o pessoal que tá conosco opine sobre isso. Né? Eu deveria ser generalista ou especialista? O taylorismo tende exatamente a essa ideia que nós estamos falando agora aqui. E por fim, abordando a especificação das tarefas, cada escrevente auxiliar deve conhecer bem o trabalho que lhe é atribuído para facilitar a execução e melhorar o rendimento com qualidade e eficiência. Essa é a discussão nossa aqui. Para tanto, também é necessário uma adequada política salarial com estímulo às tarefas definidas e o bom funcionamento. Que é o que todo mundo, na verdade, gosta, né? Exatamente de poder participar, não só do processo produtivo, mas, obviamente, num sistema capitalista do processo do viés econômico. Essa é outra discussão. Né? Ganhar por comissões, ganhar, principalmente na atividade notarial, em que tudo se torna muito mais simples nesse sentido. Até porque muitas vezes o próprio escrevente tem a sua carteira, tem o seu usuário, vamos chamar assim, que seria uma espécie de cliente e tal, diferenciado. E muitas vezes ele muda de tabelionato e todas aquelas pessoas vão com ele, porque a confiança está nele. Né? Então são discussões muito importantes. Aí está lá, né, ainda. Nessa linha de raciocínio, deve o titular primar para que atividades idênticas tenham a mesma remuneração. Né? Prisma esse do princípio do paradigma do direito do trabalho. Né? Você cria a ideia do paradigma, você gera uma série de problemas com sectários, né? Que é exatamente esse correspondente incremento salarial. A grande dificuldade está no fato de que os escreventes notariais são comissionados, gostam de grande autonomia, constituindo o seu próprio corpo notarial. É como se fosse, na verdade, um suzerano e o vassalo, e cada um deles, na verdade, como se fossem feudos dentro de um grande sistema feudal. Nos grandes centros, cada escrevente dispõe de seus próprios usuários, bem como do seu próprio corpo de auxiliares e estagiários, ganhando uma comissão e tal, e cada um se responsabiliza por esse corpo. Né? A ingerência do notário, nesses casos, quando ocorre, diz respeito apenas à técnica do ato, controles fiscais, tributários e tal,
e não na relação notário-usuário. Né? Aí vem um princípio muito importante, que é exatamente essa ideia do princípio da unicidade do ato, o atual princípio da concentração, o princípio da unitas actum. Inclusive o Pontes de Miranda tem um livro pequenininho que trata bastante a respeito dessa questão. Né? Segundo o histórico princípio da unitas actum, que é o princípio da unicidade, o ato do tabelião deveria ser realizado em uma única oportunidade, né? Inexistindo interrupções temporais relevantes. O documento notarial não poderia ser interrompido, seja formalmente no documento escrito ou temporalmente, Ana. Tem uma pergunta. Que seria a segurança na unidade. Vai lá. O fim do notário é econômico ou o ato e o direito da parte? Como é que é? O fim do notário é econômico ou o ato e o direito da parte? É qualidade ou a eficiência? Para mim, o notário perquirir a qualidade e o direito da parte. Mas o senhor é o mestre. Quem está falando? Não, com quem? Dr. Madi. Então, não. Na verdade, é isso mesmo, sem sombra de dúvida e tal. Veja, o que nós estamos tentando falar, exatamente com a ideia da especificidade, é exatamente você ganhar uma melhor qualificação na medida em que eu especializo o escrevente e tal. Mas, obviamente, a relação usuário-tabelião e, obviamente, a prestação de serviço, ela vem em primeiro plano. E como consectário lógico do sistema capitalista, é exatamente a boa remuneração do serviço. Eu, na verdade, quando principalmente os órgãos de controle começaram a exigir o uso de plataformas sem qualquer espécie de remuneração, não tem sentido. Só acho isso. Acho que todo serviço, na verdade, bem desenvolvido, tem que ser remunerado. Principalmente quando ele traz uma tremenda responsabilidade administrativa, principalmente. Nem digo civil, né? Que civil foi mitigada. Mas vamos ficar no âmbito da responsabilidade administrativa, né? Que é muito séria. Maravilha. Aí entramos no princípio da unidade do ato, como a gente falava, né? Do unitas actum. Qual é o pressuposto? É a segurança dos negócios, que sempre teve um caráter instrumental, né? Na prática, significa que a lavratura do ato, a sua leitura da presença das partes, conferência pelos comparecentes e a outorga da assinatura deveria acontecer num único momento. Essa é a ideia, né? Guiado e praticado em continuidade em uma única vez pelo notário. Quem fala muito sobre isso é o Pontes de Miranda, mas mais focado no testamento. Mais pensando na questão do testamento. Que não obstante você possa elaborar, o ato, uma vez praticado, vai ser lido, confeccionado, tal, parará, e assinado num único momento. Essa é a ideia dele para essa figura jurídica, né? O princípio da unicidade, muito embora com o seu viés histórico assim observado, hoje pode ser subdividido em unicidade plena ou absoluta e unicidade relativa ou mitigada, chamado princípio da concentração, né? A unicidade plena deu lugar à unicidade mitigada, porque na prática, nas sociedades modernas e pós-modernas, em que o usuário muitas vezes exerce atividades laborais das mais diversas e complexas, é difícil a reunião conjunta de todos na serventia, né? E hoje mesmo, ainda que tenha o provimento 100 e possa fazer o e-notariado, a plataforma notarial, muitas vezes eu não consigo ter todos os operadores ali no mesmo momento, todos os participantes da lavratura e da prática do ato notarial. Dessa maneira, o notário era obrigado, né, a faltar com a verdade, muitas vezes informando na escritura que o ato estava sendo praticado em sua totalidade, na mesma oportunidade, quando isso não acontecia. Que é um grande problema, né? Que no final, de todo jeito, é uma falsidade ideológica. Ao 299 do CP lá. Sensível a essa nova realidade, as normas de serviço dos estados passaram a mitigar a prática do ato uno, né, concedendo prazos para encerramentos da escritura, que é o correto. Não há problema em relação a isso. Como já mencionado, no estado de São Paulo e tal, em outras localidades, as normas prorrogaram até 30 dias o prazo para confecção e encerramento da escritura.
Trata-se de um princípio com origem histórica, oriundo das formalidades orais romanas. Era essencial que a cerimônia fosse celebrada em continuidade com unidade de tempo e lugar, em ato único, sob pena de nulidade. O problema é o seguinte, né? A gente até pode vir aqui, até vamos colocar aqui, que nós temos, quando a gente fala em forma, nós temos que distinguir sempre a formalidade da liturgia. Até pegue lá, né, o que o dicionário fala de liturgia. O conjunto dos elementos e práticas que constituem o culto religioso de qualquer instituição. Conjunto de palavras e ou gestos usados na realização de ofícios e sacramentos. É um rito. Isso, a liturgia é exatamente essa ideia. Ou seja, a liturgia é um concatenado, na verdade, de atos e procedimentos muito rigorosos. A liturgia, na verdade, vamos dizer que é a exacerbação da forma. Tanto que a gente vai falar que no Código Civil nós só temos uma liturgia realmente, que é a liturgia do casamento. E lá existem, inclusive, palavras sacramentais que precisam ser faladas por ocasião da celebração e o código põe entre aspas. A vontade que acabais de manifestar perante mim, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Essa é uma liturgia. Isso não é uma mera formalidade. O tabelião ele não tem liturgia. O tabelião ele tem formalidades rígidas. Porque eu posso ter a formalidade que a gente chama, na verdade, de fechada ou rígida, e tem a formalidade flexível. A do tabelião é rígida, ele precisa cumprir os postulados, mas não é litúrgico. Aí entra o que eu discuti com o Dr. Mardi agora há pouquinho, a arte notarial. Ele pega aí, na medida em que ele tem simplesmente uma formalidade com rigor, ele pode confeccionar a escritura pública com beleza. Tem que ter beleza quando você lava uma escritura. Né? Me lembro do próprio meu pai, uma vez foi lá, sempre foi muito rigoroso, né? E ele foi olhar lá uma ata notarial que tinha sido lavrada, mais ou menos ainda não tinha sido um esboço, vai. Nossa, ele odiou. Ele odiou. Até porque é aquilo que a gente fala, né? A palavra em si tem um significado que tem que ser o mais unívoco possível. E aí imagine um cara que estudou na década de 40, em que aprendia com um português castiço, né? Um português de primeira ordem, vendo um simulacro de ata notarial celebrado hoje e tal, e sem nenhum cuidado, né? Com a língua portuguesa. Aí voltamos lá. Como a gente fala, é um princípio de origem histórica, oriundo das formalidades orais romanas, era essencial para que a cerimônia fosse celebrada em continuidade, com unidade de tempo e lugar, em ato único, sob pena de nulidade. A própria novela que a gente fala lá sempre e tal, né? 44, já mencionada no histórico, ressalta que o tabelião deveria estar presente do início ao fim da lavratura do instrumento. Então já está nas novelas, você pode ver. Ou seja, se está nas novelas, está no corpo iuris civilis. Né? Como a gente fala e tal, o corpo iuris civilis, Justiniano, nós estamos mais ou menos aqui no ano 500. Então já está lá, né? Que é o Códex
as novelas, as institutas e a parte mais importante, que é o digesto. Então essa é a divisão do corpo iuris civilis. Então quando você vai no corpo iuris civilis, não é matéria do digesto, né? Digesto ou pandecta, que é o maior de todas as divisões. É mais importante também. Estão nas novelas. Né? Aí voltamos lá. Na atualidade, o ato que melhor materializa essa situação é o testamento. Né? O objetivo é garantir o cumprimento dos requisitos do 215, a fim de evitar a modificação da vontade e coibir, obviamente, fraudes. Contudo, conforme mencionado acima, numa sociedade complexa em que o tempo parece insuficiente para a prática dos atos da vida cotidiana, a mitigação do princípio para a maioria dos negócios jurídicos é indispensável para que a escritura reflita na verdade, né? E o Estado tenha credibilidade na prática dos atos, sem a necessidade de transigir com a verdade. Foi nesse sentido que aconteceu lá o provimento em 2015, tal, da Corregedoria Nossa, que flexibilizou a exigência da questão de estarem todos presentes naquele momento, beneficiando a eficácia do negócio, né? Foi sub-item, a gente vai até pular, porque agora já mudou mesmo. De qualquer modo, advirta-se que a coleta das assinaturas em momento apartado deve ter caráter excepcional, de modo que o tabelião deve adotar extrema cautela, isso não precisa nem falar em relação a isso. A faculdade de cindibilidade, lapso temporal entre a assinatura, né, das partes, não se aplica aos testamentos públicos, né? Até porque o testamento tem... Tanto que muitos não querem aplicar o provimento sem para testamento, e outros eu já vi que até isso fariam. Né? A gente participou até de uma vez de um encontro lá com alguns tabeliães, e alguns dizem que até o testamento é possível aplicar o provimento sem aplicar a estrutura. E essa é uma discussão, então, bastante interessante, né? Não do estado de São Paulo, mas foi discussão em outro estado. Né? Os emolumentos devem ser exigidos quando dá a positura da última assinatura no livro de notas, né? Momento em que se exauriu a prática do ato. Né? Quanto ao lançamento na receita, as normas de serviço e tal, o prevêem no dia da prática do ato, lavratura do ato, emissão da certidão. Evidentemente, nos casos de coleta postergada, o notário apenas poderá emitir o traslado após a posição de todas as assinaturas, é óbvio, né? O que também leva à conclusão de que este é o momento mais apropriado para o seu registro no livro diário. Além do já mencionado, ainda antes da mitigação da unicidade, a ata já era uma exceção, a ata notarial. Pela própria natureza da prática do ato fato jurídico, é normal, né, a prorrogação da lavratura, até porque tem situações que demandam da passagem do tempo. Né? O tabelião muitas vezes constata fatos que são prorrogados no tempo. Conforme se observou, houve uma evolução jurídica, o princípio da unitas acto, né, unicidade, hoje deve ser tido como princípio de concentração, ou, para os mais atávicos, unicidade mitigada. Então, aí depende da maneira como a pessoa vai aferir isso. Conforme analisar-se-á, né, unidade não é de tempo e local, e sim jurídico-volitiva, isso que é importante. Aí tem o princípio da economia, até dar uma olhada aqui. Princípio da economia, olha lá. O notário deve cuidar de escolher o melhor ato a ser realizado, conformando as necessidades e as condições das partes, seja quanto à vontade das mesmas, seja quanto aos aspectos tributários, né, dentre outros, buscando o menor custo possível, sempre respeitando de forma integral a tabela de custas, não é isso. Então o princípio da economia não é dar desconto, né? Não é possível dar desconto, mas é possível praticar o ato da forma menos onerosa possível. O princípio da economia está previsto expressamente. Aí você vai dar uma olhada lá, parágrafo único, artigo 1º da Lei 10.169/2000, né? No artigo 1º.
os estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos respectivos serviços notariais e de registro, observadas as normas desta lei. O senhor quer o parágrafo único também? Sim. Parágrafo único. O valor fixado para os emolumentos deverá corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados. Maravilha. Aí vamos lá. Sim. O Dr. Madi pergunta se o testamento não é litúrgico, o cerrado. Eu não diria, é uma discussão bem interessante, né? Porque a liturgia, ele vai seguir uma formalidade bem rígida mesmo, bem. Eu entendo que a liturgia ocorre quando eu tenho palavras assim sacramentais, né, envolvidas no ato, né? Mas é muito tênue essa distinção. Seria possível falar isso, sim, não é desarrazoado dizer isso. Até porque ele vai celebrar o auto de aprovação, vai costurar, vai serrar, colocava até hoje, coloca no invólucro, né? E lacra com aquele lacrezinho esse invólucro e tal. Até já tem pronto isso mais ou menos, né? Mas antes ele era bem assim, ele tinha uma boa liturgia. Antigamente eu acho que tinha, sim. Usava cera mesmo, ou costura mesmo, o coser, né? Costurar e tal. Hoje tudo se perde muito, né? Mas grande questão, viu? Aí voltamos lá. Hoje a taxa a gente sabe que ela é híbrida, né? Poder de polícia e serviços prestados. A gente já sabe isso. O notário deve usar todos os recursos legais a fim de adequar a vontade das partes ao menor custo do serviço. Assim nasceu a venda bipartida, né? Que na teoria seria uma compra e superveniente doação com reserva de usufruto, né? Envolvia vários negócios e tal. E aí falaram, não, tudo entra nessa engenharia, né? Com 2 tributos, vários recolhimentos notariais registrais, uma alienação, né? Já vende a nova propriedade para um, usufruto para o outro, resolve o problema, né? Que é exatamente isso. Poder de polícia, mais os serviços prestados, é a nossa taxa, que é a taxa emolumentar sui generis, né? Mas não deixa de ser tributo. Arrematando, cabe ainda mencionar que o princípio da economicidade tem limite na natureza e essência do ato a serem praticados. Não é possível o tabelião desvirtuar algum instituto jurídico que seja para gerar economia para o usuário, quer ainda por algum outro aspecto formal. Tal ocorre com o famoso instituto da promessa de dação em pagamento, né? Que é um rolo isso aí, né? A dação em pagamento é um negócio jurídico no qual as partes se comprometem em modificar o negócio originário para o cumprimento imediato de um novo. E na sua essência não admite promessa. Promessa de dar em pagamento é novato, que você está prorrogando no tempo. E para terminar, o princípio da imediação. O princípio da imediação tutela o fluxo correto e adequado de ideias no momento da manifestação de vontade do usuário. O notário, próximo às partes, compreenderá suas vontades e as acolherá, proporcionando o seu parecer, né, na elaboração do instrumento mais adequado para gerar a eficácia desejada, né? A imediação está intimamente relacionada com o princípio da juridicidade, o princípio da cautelaridade e até o princípio da imparcialidade, pois todos implicam em situações que exigem a extração de vontade do usuário, bem como de sua repercussão jurídica. A imediação é o princípio que traça diretrizes para que o tabelião se relacione com o sujeito requerente ou usuário a fim de extrair dele toda a vontade que deseja manifestar, ou seja, o tabelião trasladará a vontade dele para a escritura. O princípio da imediação decorre do também denominado princípio do imediatismo. Não se trata de uma invenção, ele é oriundo da mesma função do juiz que deve realizar as audiências para interagir com as partes, né? A procuração, por exemplo, é um negócio jurídico unilateral, chamado negócio de procura, a partir do qual, né, o tabelião deve extrair a vontade do sujeito por meio de uma interação que busque o verdadeiro objetivo do usuário, com aquela outorga de poderes, de modo a especificar adequadamente a atividade a ser desenvolvida pelo representante. Cuidar muito, procuração é um dos instrumentos que mais gera fraude em todo o sistema. Então é isso, Ana. Com isso nós encerramos, se você quiser fazer o encerramento.
Espero que os senhores tenham gostado da aula, né? Mais uma aula sobre princípios do professor Vitor, né? Nesse curso que a gente chama de tabelionato de notas simplificado, que em breve será lançado, porque muitos alunos já mandaram perguntas, né? Ai, como eu faço para ter acesso às aulas? Hoje, na verdade, a única chance possível de ter acesso às aulas é acompanhando ao vivo pelo YouTube e no prazo, né, que a gente deixa disponibilizado aqui as aulas de 24 horas. Depois disso, realmente, só quando o curso for lançado que os senhores conseguirão ter acesso à íntegra das aulas. Então, aproveito também para lembrar mais uma vez que essa semana do advogado da YK Editora, com descontos de 35% mais frete grátis para São Paulo capital. São várias obras, coleção do Tratado Notarial e Registral do professor Vitor Kimpel e da doutora Carla Modina Ferrari. A gente também tem a tese de livre docência do professor Vitor, né, sobre os sistemas de transmissão. Temos também uso capião extrajudicial com o Dr. Lamana Paiva, professor Vitor, doutora Gisele. São obras maravilhosas que eu tenho certeza que os senhores vão utilizar e muito na prática e no estudo. E também lembrar, né, que a gente lançou o curso de véspera para o Mato Grosso do Sul, que é aquela super revisão direcionada para essa reta final para a prova do Mato Grosso do Sul, que vai acontecer no dia 22. Então, não deixem essa oportunidade passar despercebida. Então, é isso. Domingo teremos aula, professor? Domingo, então, esperamos os senhores na aula sobre o RCPN simplificado, às 11 horas, mas a gente posta nas redes sociais para que os senhores não percam essa oportunidade. Então, fiquem com Deus. Ótimos estudos.